Essa é a pré-aula da lição 12 da classe Juniores, onde vamos falar sobre os sonhos de José. Quero passar aqui para você ideias de como aplicar a aula, curiosidades, recursos visuais, atividades interativas para você apresentar para as crianças essa aula de uma forma dinâmica e que elas jamais esquecerão do que aprenderam com você nessa aula de Escola Bíblica Infantil. Eu me chamo Isaías Melo, mais conhecido como Tio Isaías, e eu já te peço para se inscrever aqui no meu canal, porque todas as semanas temos vídeos novos e também pré-aulas para as classes primários e juniores com ideias super criativas e ainda acesso gratuito a todos os arquivos que a gente apresentar aqui. Então hoje, na lição 12, nós vamos falar sobre os sonhos de José. Já estamos chegando ali no finalzinho da nossa revista. Durante esse trimestre, nós estudamos na classe Juniores sobre o livro de Gênesis. O tema Deus e a sua criação foi um tema bastante importante de ser trabalhado nesse primeiro trimestre do ano de 2024. E eu espero que você tenha se dedicado com excelência a todo o conteúdo que foi passado para você transmitir para as suas crianças. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os sonhos de José, como você aplicar essa lição para as crianças. E eu quero aqui que você dedique tempo para estudar a sua lição. Dedique tempo, dedique um momento de oração, de busca, para compreender melhor o que o Senhor deseja falar com as suas crianças através da sua vida, através da palavra de Deus que você vai ministrar. O Senhor pode falar grandemente com as suas crianças. E eu costumo aqui no meu estudo, além de usar a minha Bíblia, eu costumo fazer anotações. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo que muitos professores simplesmente só pegam a revista, fazem a leitura da revista e passam para as crianças. Às vezes ficam lendo a revista na hora da aula e isso não é nada legal. Isso é bem chato, na verdade. E principalmente as crianças da faixa etária dos juniores percebem a tua falta de interesse, a tua falta de ânimo, a tua falta de criatividade para ministrar a tua aula. Por isso, nessas pré-aulas, a gente quer passar aqui ideias para você transmitir a sua aula com entusiasmo, com uma forma dinâmica e criativa, para que prenda e cative a atenção das crianças na sua aula. Você vai pegar a sua revista e vai se aprofundar nesse texto através do conteúdo que nós vamos também transmitir aqui. Todo o conteúdo da nossa aula, na nossa Bíblia, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 35. Vai contar a tão conhecida história de José, quando teve os seus sonhos, da inveja dos seus irmãos, e nós temos grandes ensinamentos aqui para passar para as crianças. O objetivo da lição, segundo o comentarista, é destacar os momentos de aflição e perseguição que José sofreu por causa dos seus sonhos, mas aqui nessa pré-aula eu também quero destacar outros objetivos importantes que você deve transmitir para suas crianças nessa aula tão especial, já que estamos chegando aí no finalmente, no finalzinho da nossa revista do primeiro trimestre, já prestes a entrar no segundo trimestre com novos temas. Eu quero destacar aqui também outros objetivos para você trabalhar com as suas crianças, para que a sua aula não se torne uma aula repetitiva. Provavelmente as suas crianças já conheçam a história de José, e isso é um pequeno problema e ao mesmo tempo não é. Não é porque é uma maravilha saber que as crianças conhecem a Bíblia, não é verdade? Mas é um pequeno problema quando o professor não tem criatividade para ensinar para as crianças uma história que elas já ouviram, já sabem. A exemplo da história de Davi e Golias. Toda criança que é aluno de escola bíblica dominical, que participa de cultos infantis, conhece a história do gigante Golias e o menino Davi. E quando a gente vai contar, as crianças vão e dizem, eu já conheço essa história. E às vezes não quer prestar atenção, não quer prestar atenção ao que você está falando, à sua aula, à sua pregação. E precisamos usar métodos criativos para que aquela história que ela já conhece se torne ainda mais interessante do que a primeira vez que ela ouviu. E hoje aqui nós vamos destacar alguns objetivos. Como eu disse para você, eu faço os estudos, coloco no papel, recomendo você fazer o mesmo. Leia na Bíblia, leia o conteúdo na Bíblia, depois leia o conteúdo na sua revista, depois faça um estudo aprofundado do texto. Lembrando, na nossa revista é um resumo da história. E eu recomendo fortemente você fazer a leitura na sua Bíblia, se preferir em diferentes versões, é melhor, é mais recomendado. Um estudo em diferentes versões, não só na Almeida Revista Corrigida, mas também na NVI, na linguagem
na tradição da linguagem de hoje, para você ter uma compreensão melhor e até decodificar algumas palavras, umas possíveis palavras difíceis que podem ter no texto, certo? A nossa história de hoje começa com José recebendo do seu pai uma túnica, e é logo de início que você precisa contar para as crianças o que é uma túnica. Possa ser que muitas crianças já saibam o que é uma túnica, mas você pode usar a palavra casaco para falar de túnica. Era mais ou menos um casaco que José ganhou de seu pai. Então Jacó presenteou o seu filho José com uma túnica colorida, com muitas cores, né? E já na velhice de Jacó, ele teve José, então ele realmente era o filho ali preferido de Jacó. Isso a Bíblia relata, né? Conta com muita clareza, não esconde isso. E por isso Jacó presenteou a José com uma túnica, um casaco colorido. E esse desenho aqui, isso é uma atividade interativa que você pode passar para as crianças, mas eu vou usar aqui como exemplo para estar ministrando esse início da história, certo? Você também pode fazer o mesmo. Pode contar a história usando esse recurso aqui. Ele vai em preto e branco, mas assim como eu, você pode colorir. Isso aqui foi minha esposa que coloriu. E você pode colorir e usar como recurso visual na contação da história. É bem legal e eu recomendo, tá? E no final você pode transmitir para as suas crianças o ensinamento na prática, com elas colorindo e recortando e fazendo a colagem. José ganhou essa túnica do seu pai, olha só, você pode fazer com que as crianças colem com cola branca mesmo, mas eu coloquei aqui com durex, né, com fita dupla face, só para usar como exemplo aqui para você. Deixa eu ver se cola aqui, olha só. Então, José ganhou uma túnica colorida, né, com várias cores do seu pai Jacó. José, afinal, era o preferido de seu pai. E é importante você destacar algo aqui, uma curiosidade muito importante, sobre essa túnica que José ganhou. A túnica significava também que José iria receber a bênção de seu pai, que geralmente era reservada para o filho mais velho. Por isso, os outros irmãos de José ficaram com inveja quando viram seu pai presenteando José com uma túnica colorida. Entende? Então é importante você falar para isso. Você falar isso para as suas crianças. Falar o que é uma túnica, falar o que significava também a túnica, o porquê da inveja dos seus irmãos. E vamos lá dar continuidade. Ele ganhou essa túnica, já sabia que ele era o preferido do seu pai, os seus irmãos entenderam isso, ficaram com ciúmes, coisa que acontece com todos os irmãos. Então José recebeu essa túnica de seu pai, os seus irmãos ficaram enciumados, e essa questão de ciúmes entre irmãos é muito comum, e você pode também na lição trabalhar essa questão dos ciúmes com as crianças. Normalmente as crianças sentem muito isso quando os seus pais têm filhos, né? Tem ali, chega um bebezinho novo na família, e aquela criança que antes era o centro das atenções, agora começa a perceber que já não é mais tanto o centro das atenções, e você pode explicar para elas o motivo de tudo isso. Porque ela já é quase uma adolescente, né? No caso da classe juniores, já é quase um pré-adolescente, já entrando na fase ali de mais maturidade, e ele pode até ajudar a cuidar daquele irmão mais novo, e por isso aquele irmão mais novo precisa de mais atenção, porque não tem a mesma mentalidade que ele tem. Enfim, você pode trabalhar essas questões também com as crianças utilizando a história de José e seus irmãos. Mas dando continuidade, a nossa lição vai falar logo sobre os sonhos de José. O nosso foco nessa lição é falar sobre os sonhos de José. Por isso eu preparei esse recurso aqui para você. Esse recurso interativo em 3D é de José deitado em sua cama, sonhando. E você vai receber esse recurso aqui, num tamanho um pouco maior, para você estar ministrando, e colorido, tá? Ele já vai colorido, para você estar ministrando, utilizando como recurso visual, um recurso em 3D, bem legal, né? Diferente de somente apresentar um papel com um desenho. Esse é bem mais interativo para as crianças terem uma visualização melhor do conteúdo, e você vai receber esse material aqui também em preto e branco, para que no final da aula, além dessa atividade aqui de José usando a túnica, você também possa fazer com as crianças José deitado na cama, dormindo. Elas podem colorir, podem recortar, colar, é uma atividade em 3D
bem interativa, muito legal. E você vai contar, né, dos sonhos. José teve ali 2 sonhos. O primeiro sonho foi que ele viu feixes de trigo, né, dos seus irmãos se curvando ao feixe de trigo de José. E os seus irmãos, quando José contou isso para os seus irmãos, eles perguntaram: então quer dizer que você sonhou que a gente estava se curvando diante de você? E já não gostaram, ficaram com inveja, ficaram com raiva, não gostaram dessa ideia. Mas depois José teve outro sonho, onde o sol, a lua e as 11 estrelas, ele tinha 11 irmãos, se curvavam diante dele. E aí o próprio Jacó ficou meio desconfiado e disse: você quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vai se curvar diante de você? E os seus irmãos ficaram com ainda mais inveja. Então, certo dia, eles foram para outra cidade. José, ele sempre estava perto do seu pai, afinal era o irmão mais novo, cuidava das ovelhas de seu pai, ajudava o seu pai. E o seu pai deu uma ordem para José ir até os irmãos dele. E José não sabia onde os irmãos estavam, mas foi atrás de seus irmãos porque José era um menino muito obediente. Eu quero destacar aqui outros objetivos. O comentarista na nossa lição, ele só pede para a gente falar sobre José, que teve sonhos, mas é importante você, durante toda a ministração da aula, destacar alguns objetivos. Enquanto você ministra, separa ali, faz a aplicação e dá continuidade na história. Então, um dos principais ensinamentos que Deus quer passar para as nossas crianças através dessa lição é que devemos aceitar pacientemente as ofensas. Assim foi com José. José, diante de tantas ofensas dos seus irmãos, diante de tudo que aconteceu, ele aceitou pacientemente, sem o desejo de vingança, sem aquele desejo de dar o troco, de retribuir o mal com o mal. Não é assim que a Bíblia nos ensina, não é assim que Jesus nos ensina. Você pode até abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5 e o versículo 44. Eu vou abrir junto com você aqui, eu não deixei marcado aqui, mas eu vou abrir agora aqui em Mateus capítulo 5 e o versículo 44, que você pode ler para as suas crianças, que diz o seguinte: em Mateus capítulo 5, versículo 44, a Bíblia diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, esse ensinamento de aceitar pacientemente as ofensas, sem ter aquele desejo de vingança, sem ter aquele desejo de dar o troco, foi Jesus quem nos deixou. E José é um grande exemplo de alguém que aceitou pacientemente as ofensas, sem ter o desejo de vingança. Ele até teve a oportunidade de se vingar de seus irmãos, mas ele não fez isso. E a gente vai ver isso na próxima lição. Você não vai contar nada para as crianças, você vai deixar aí no suspense, por mais que elas saibam, mas você vai deixar aí no suspense e vai acompanhar aqui a pré-aula, onde nós vamos te dar ideias como aplicar a próxima lição também. Então você pode trazer esse ensinamento, que nós e as crianças devemos aceitar pacientemente as ofensas, sem o desejo de vingança, de dar o troco, e também podemos ensinar sobre o perigo do pecado. O perigo do pecado pode ser ensinado através da história de José. Como, tio Isaías? Quando falamos sobre os irmãos de José, quando viram José ali se aproximando deles no meio do caminho, eles começaram a planejar entre si de matar José. E aquilo começou com um pensamento, e o pecado também começa assim. O pecado começa com um pensamento que se transforma em ação. Então os irmãos de José planejaram fazer isso com José, e eles planejaram, e logo o planejamento foi para a ação. Saiu do pensamento e foi para a ação. Jogaram José em um poço, venderam José por moedas, e lá estava José, preso no poço. Pegaram a túnica de José, rasgaram, mancharam com sangue de animal e levaram ao seu pai Jacó, dizendo que encontraram, e logo seu pai pensou: ele foi morto por um animal selvagem, sendo que, na verdade, ele tinha sido vendido pelos próprios irmãos. Esse recurso interativo de José no poço, você também pode estar utilizando com as crianças. Vou deixar o arquivo, também vai um arquivo preto e branco para você, se quiser passar como atividade para as crianças, para elas levarem para casa essas 2 atividades, até como lembrancinha. Muito legal, né? Que as crianças vão com certeza amar. Então você tem objetivos importantes para ensinar para as crianças. Além de contar sobre a história de José, eu quero te lembrar, você não foi chamado só para contar uma historinha.
Você foi chamado para conduzir crianças a Cristo. E através dessa história de José, você tem dois grandes objetivos para ensinar. Que o primeiro, devemos aceitar pacientemente as ofensas, sem o desejo de vingança ou de dar o troco. E também ensinar sobre o perigo do pecado. Que o pecado começa com um pensamento que se transforma depois em ação. Assim foi com os irmãos de José, assim também é conosco hoje, precisamos vigiar. Então, essa foi a nossa pré-aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você se interesse em ter esses recursos na sua aula, esses recursos aqui e também essa atividade interativa aqui. Como eu posso ter acesso ao tio Isaías? Vai lá no link que está aqui na descrição, no Instagram EBD Kids Criativa. Me chama no direct que eu vou te enviar gratuitamente os arquivos em PDF dessas atividades interativas que com certeza farão toda a diferença nessa sua aula 12 da classe Juniores. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, eu espero que você tenha gostado e eu te espero na próxima semana, na nossa pré-aula da última lição do trimestre, lição 13. Me segue lá no Instagram, EBD Kids Criativa, e no Instagram também, @tio Isaías Melo, porque nós temos novidades incríveis para você que é professor de escola bíblica infantil. Deus te abençoe e até a próxima aula. Tchau!